o boy falou assim, eu falei pro boy, quem foi? Aquele lá, ó. Aí, ô pastor Gé, deixou por aqui? Sim, sim, o que você vai fazer aqui? Eu vim buscar uma caminhoneta que o meu amigo ali comprou. Quem? Aquele, Eu fui no cara que eu fiz questão que ele soubesse que o meu amigo estava pegando uma caminhoneta. Irmãos, a dissimulação, tem gente, por exemplo, Pedro fez isso aqui, ele era amigo dos gentios ali, ele estava num ambiente alegre, dando risada, de repente chega um grupo de pessoas que ele também era ligado, ele já exclui isso aqui. Paulo percebeu isso e confrontou o cara, foi na cara assim, foi olho no olho. Paulo fala sobre isso aqui no texto, assim, ó, face a face, ele diz, pela dissimulação. O que Pedro fez foi chamado por Paulo de dissimulação, de fingimento. E Paulo ainda diz algo interessante no texto que ele escreve aqui em Gálatas: não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Você está sentindo assim que você é meio dissimulado ou ainda não? Você está sentindo que está tudo beleza? Não sei, mas Deus te trouxe aqui, colocou aqui, e Ele não quer que você saia daqui sem que você conheça essa verdade que Ele está falando aqui na Bíblia. O que diria as pessoas a seu respeito, irmãos, se elas pudessem conviver com você? Se alguém conviver com você uma semana, se alguém conviver com o Géder uma semana, com a Silmar uma semana, hein, pastora? Líderes, irmãos, crentes, eles às vezes não querem mostrar fraqueza, mesmo se não for uma fraqueza. Eles não querem mostrar quem de fato são. Por isso que é importante você mostrar de fato quem você é. Agora, se o que você é mostra arrogância, mostra falsidade, mostra garras, você precisa mudar. Mas se toda a sua gentileza, toda a sua simpatia, irmão, for falsidade, vista a carapuça nessa noite, fala: Jesus, tira isso de mim. Se todo esse amorzinho que você distribui, se não é isso que está aqui dentro, se isso é só uma capa, Deus está pegando pessoas. Será que dá para ouvir um amém ou já fiquei sozinho? Quando Paulo diz: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, Paulo na verdade está mostrando que ele havia entendido as consequências daquele ato, e ele preferiu, irmãos, agir com absoluta honestidade quanto a si mesmo. Ele está falando de um homem que era exemplo para os judeus, e ele adquiriu para si a responsabilidade de ter um genuíno comportamento cristão. Ele fala isso em 2 Coríntios 12:6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está falando isso aqui. Aqui tem um cara admitindo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Paulo está aqui falando, irmão, sobre suas experiências. Ele está dizendo daquelas visões celestiais que ele tinha. Por isso que ele tinha direito. Mas ele preferia que as pessoas olhassem para ele, não respeitando porque ele tinha aquelas visões, mas sim por aquilo que ele era. Por isso que ele estava declarando isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu poderia impressionar as pessoas contando as minhas experiências com Deus, mas eu não quero que esse entendimento delas, esse respeito delas, seja por causa daquilo. Eu quero que seja por conta daquilo que eu sou, na frente delas, por trás delas. Eu gosto quando Paulo diz: eu aprendi a estar bem na escassez e na abundância. Então ele aprendeu. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é isso que ele diz? Se você vê a igreja, se você vir ao culto, se você vê ler Bíblia, orar, é um fardo na sua vida, você ainda não tem Deus. Precisa mudar isso, porque é isso que eu entendo quando eu leio: o meu fardo é leve e é suave. Nossa,
Toda vez que eu vou à igreja é um fardo. Mas é o pastor Jéder, rapaz. Volta e meia falam isso. Pastor Jéder pega pesado demais. Irmãos, eu estou te dando textos, eu não estou falando de mim aqui, de uma experiência, eu estou mostrando na Bíblia que eu encontrei aqui. Nós estamos conversando sobre algo aqui. Sabe, queridos, tem muitas coisas na nossa vida que Jesus quer consertar. Você quer deixar Ele consertar? Irmãos, eu vivo dizendo para Deus: não desista de mim não, Senhor, eu sou tranqueira, arruma eu, tem coisas que o Senhor tem que arrumar aqui, Senhor, eu sozinho não consigo não. Eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso aqui, admitindo isso, que ele não queria isso, por isso que ele diz: não somos como Moisés, eu não sou como Moisés. Paulo estava dizendo assim: eu evito que as pessoas pensem de mim que eu sou mais do que aquilo que eu realmente sou. Mais do que aquilo que eu realmente sou. Mas a gente gosta de levar as pessoas a pensar de nós aquilo que de fato nós não somos. Exemplo: você não pode comprar determinado celular, 1.500 conto. O que você faz? Você vai lá e compra 14 parcelas. E aí você tem um celularzão. Não tem nem dinheiro para pôr crédito. Quem você quer impressionar, irmã? Você não pode comprar aquela sandália. Como chama a sandália cara? Aquelas de salto alto assim, cara aqui na cidade, assim, é caro. Hã? Você não pode comprar uma Carme Steph. Aí você vai lá. Não falei nada. Vocês param de rir do David aí. Ele está só me ajudando. Aí você vai lá e compra a tal da Carme Stephen. O sujeitinho não pode usar uma calça. Ele pode usar no máximo uma Starup ali da Riachuelo, daquela de R$ 54,90. Aí ele vai lá na Leves e compra uma de R$ 199. É mais? Irmãos, eu sou doido para usar a Dudalina. Fica aqui a recomendação, viu? As mais baratinhas custa R$300. Quem quiser me dar, já pega o meu número aqui. Mas eu não posso usar a Dudalina. Não dá. Queria usar, mas não dá. O Michel se escandalizou com um cara que veio um tempo atrás aí e comprou umas 10 Dudalina. Ele: o que é isso, pastor? Meu Deus, pastor, eu fiquei chocado. Eu falei para o cara, ele nunca mais quis voltar para comprar Dudalina. Um amigo meu. Sabe, irmãos, Paulo não queria levar as pessoas a pensar dele o que ele não era. Mas como a gente tenta levar as pessoas a pensar de nós o que nós não somos, exibindo posses materiais, exibindo coisas que nós não temos condição de ter. Já aconteceu algumas vezes. Eu fui muitas vezes em lugares muito caros, irmãos, mas todos eu fui levado. A vez que eu fui, está aqui a irmã Jânia, que é testemunha, não me deixa falar mentiras. Vamos todo mundo, beleza, vamos todo mundo, né, irmã Jânia? A gente foi, irmão. Chegamos lá, quando a gente viu o preço, irmão, a gente já estava na armadilha, não tinha mais volta. A senhora lembra dessa, irmã Jânia? E ela olhou para mim, eu olhei para ela, e o olho dela falava: e agora? Vamos embora daqui? Não, mas agora a gente já está aqui dentro do barco. A gente não faz isso a vida inteira, irmã Jane. Vamos entrar, já estamos aqui, vamos embora. E foi, irmão, e ficou caro, né, irmã Jane? Mas nós faturemos. E enfim, glória a Deus, aleluia. Mas nós não vivemos fazendo aquilo. A gente não vive daquilo. Mas quando eu gasto uma grana pesada no almoço, irmãos, é para 2 e vira 50, 60. Quando é caro. Hoje aqui em Dourados tem os lugares mais caros, eu acho que é tipo 50 por pessoa, não sei. Que acho que é o Guaporé ali. Mas eu não vou, irmãos. Eu almoço aqui na frente, ó, R$11, quando eu fico o dia inteiro aqui. Ô pastorzão, vamos almoçar comigo? Você escolhe o lugar, eu escolho o lugar? Vamos no Quicão. Quer me levar para almoçar? Eu escolho, olha o que você está falando. Não, pode escolher. Falei, beleza, vamos no Quicão então. Irmãos, o homem de Deus que Paulo era, ele tinha
visto na simplicidade do relacionamento, no dia a dia, que uma encenação exagerada de espiritualidade é pura religiosidade, é puro farisaísmo. Diferente de Moisés e de muitos de nós, Paulo preferia tirar a máscara e se apresentar de uma forma mais sincera, mais autêntica. Quantos podem dizer isso? Eu preciso ser mais autêntico. Agora veja bem, eu vou dar uma diferença aqui agora. Não é ser autêntico mostrando a carne que você é ser autêntico mostrando o fruto do Espírito que está em você. Comigo é assim, olho no olho, eu falo do que der. Não, não é essa parte aí que eu estou falando, não. Comigo é assim, eu sou sincero. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando para você revelar Gálatas 5:16, se eu não me engano, que é os frutos do Espírito na sua vida. Tem alguém me entendendo aí? Pode dizer amém? Amém. Paulo entendia, irmãos, que sem transparência, sem honestidade, não haverá transformação. Isso aqui eu faço questão que você repita. Sem transparência, sem honestidade, minha vida nunca será transformada por Jesus. Quantos concordam comigo? Levanta a mão e diga: eu concordo. É isso que eu venho lutando já, irmãos, há quase 15 anos. O tranqueira que eu era antes de 15 anos atrás, de lá para cá, só foi melhorando, só foi melhorando. Um exemplo claro disso, o que será que Paulo viu, por exemplo, no Moisés? Lembra? No Timóteo, lembra que eu falei de Timóteo lá atrás, da fé não fingida? Ele viu algo nesse moço, e ele diz aqui, 1 Timóteo 1,5: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Se nós ficarmos só com esse versículo aqui, já fala tudo do que nós estamos conversando aqui nessa noite. Há uma outra versão que usa a expressão fé sem fingimento ou fé sincera. Então tem fé não fingida? Fé fingida, melhor dizendo, tem. Assim como Deus procura verdadeiros adoradores, obviamente existem os falsos adoradores. Na segunda carta de Timóteo, de Timóteo, quando Paulo escreve para ele, ele destaca também, lá em 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, a respeito atribuindo à pessoa de Timóteo essa fé não fingida. E onde é que tem uma fé não fingida? Às vezes eu encontro pessoas, irmãos, eles não vão à igreja, eles não participam da ceia, tem gente que eles ficam 4, 5 cultos sem aparecer, mas no culto de ceia eles vão. Eles entendem que a ceia é que mantém eles crentes. Não, meu irmão, é diferente. É a vida com Deus que mantém você na presença de Deus, e por causa disso, você traz na sua memória a ceia do Senhor, participa dela, e você renova a sua aliança com o Senhor e segue a vida. Segue a vida. A palavra de Deus mostra, através dos ensinos que a gente está encontrando através de Paulo, a transparência, a honestidade e a autenticidade. Vamos repetir? Transparência, honestidade e autenticidade. Agora preste atenção, tem consequências cobrir o corpo, cobrir o rosto, melhor dizendo. Tem consequências usar máscara. E a gente percebe algo assustador no ensino que o apóstolo Paulo está nos trazendo nessa noite, e que deve servir hoje aqui de uma advertência para mim e para você, sobre o uso do véu, que é o véu do engano, que todos nós, o pastor, o que não é pastor, pode usar, e o pior de tudo, transmite a outros. Você gera outras pessoas. O que eu estou gerando quando eu estou aqui pregando para você? O que eu estou gerando no seu coração quando estamos conversando sobre esse assunto? Eu posso gerar aqui pessoas dissimuladas, eu posso gerar aqui pessoas com uma fé tremenda, eu posso gerar aqui pessoas que oram em línguas, que meditam na palavra, mas eu posso gerar também religiosos, aqueles que é baseado no uso e costume. A gente faz serviços para Deus e acredita que é isso que nos manterá na glória. Na verdade, o que mantém você na presença de Deus é quando você vai para a presença de Deus, e o fato de você estar na presença de Deus faz com que o próprio Deus se manifeste através da sua vida. E aquilo que você fala, aquilo que você faz, o povo vai perceber o próprio Deus na sua vida. Será que tem alguém que me entende, irmãos?
Aleluia. Paulo diz em 2 Coríntios 3, 14 e 16: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aqui tem uma expressão: o mesmo véu permanece. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui acerca de mais de um milênio, mais de 1000 e poucos anos depois. Ele está falando a respeito do que Moisés fez lá atrás. O mesmo véu permanece. Ele diz que até os dias de hoje esse véu está agora. Só que detalhe, irmãos, está no coração. Ele não está falando aqui de um pedaço de pano físico, ele não está falando de um lenço, ele não está falando de um pano no rosto. Ele está dizendo aqui que o véu está posto sobre o coração. E essa afirmação mostra para nós, dá um entendimento espiritual do que Paulo está nos ensinando aqui, a respeito de algo que aconteceu lá no Velho Testamento. Ele está trazendo para os dias de hoje, quando ele estava escrevendo esse texto, e nós estamos aí no século 21, falando a respeito de um lenço que cobria a face de Moisés, que posteriormente continua cobrindo o coração do povo judaico, que até o dia de hoje continua com o coração encoberto. Isso é uma verdade, porque para eles Jesus ainda não veio, a não ser para o judeu messiânico. O judeu ortodoxo está esperando o Salvador aparecer até o dia de hoje. Continua o lenço coberto, o coração deles, que impede eles de ver as verdades que o Espírito Santo tem revelado à sua igreja. Se alguém está me entendendo, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Tem alguns que não estão entendendo, mas depois vocês ficam, eu começo tudo de novo. Ninguém diz amém, né? A palavra de Deus, ela nos revela que a atitude, que esse fingimento que nós estamos detectando aqui em Moisés, irmãos, passou a operar como forma de um engano espiritual para o judeu. Será que você não está fingindo ser um cristão? É interessante que eles se orgulhavam de ser discípulos de Moisés. Eles se alegravam por isso. E líderes que decidem andar com a vida dissimulada, ou seja, uma vida de aparência, presta atenção, uma vida de aparência vai gerar líderes que também andem com a vida de aparência. Eles podem estar fazendo então o quê? Criando discípulos dissimulados. Eu profetizo que ninguém nessa igreja é dissimulado em nome de Jesus. Eu profetizo que essa igreja é uma igreja genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, mas nós somos sarados. Nós estamos em busca dessa perfeição, irmãos. Quando Paulo falou a Timóteo da fé sem fingimento, irmãos, a gente precisa transmitir essa fé de geração em geração. Ele fala isso em 2 Timóteo 1,5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou tua avó Lloyd, que transmitiu para sua mãe Eunice, e que estou certo transmitiu para você. Olha só, a avó passou para a mãe Eunice, e Eunice passou para Timóteo, e Timóteo passou para a igreja, e a igreja do ouvido e crer recebeu e disse amém. A fé sem fingimento que Paulo está elogiando na vida de Timóteo, que era um filho espiritual de Paulo, tem sido transferida de geração após geração, irmãos. E esse legado que os pais, presta atenção, pais, esse legado precisa ser transferido para o seu filho. Quando eu me alegro, parece um orgulho, não sei se tem orgulho santo, como alguém diz, né? Mas quando eu falo do meu filho, da minha filha, eu vejo as crianças de vocês aqui na frente, crianças que eu peguei no colo e levantei. É porque se a criança está aqui, é porque você, pai e mãe, está aqui. Só os pais digam glória a Deus. Apesar que não é fácil ficar aqui, irmãos. Ô luta, né? Me aguentar, irmãos, vocês vão para o céu, vocês merecem ir para o céu. Aleluia! Quem merece ir para o céu, dá glória a Deus, irmãos. Você aguenta o pastor Jéder, irmão. A Silmara então merece um galardão, meu Deus. E o Juan? Como é que é? Quem é mal-humorado é burro, né, amor?
Eu fiquei pensando nisso hoje. Alguém falou que quem é muito mal-humorado é burro, irmãos. Eu tenho que rir mais. Eu vim hoje disposto a fazer vocês rir um pouquinho, mas vamos levar um negócio a sério aqui, viu? Essa coisa de transferir a fé não fingida, irmãos, de transferir para vocês um amor de Deus, de transferir aquilo que eu recebo. Por exemplo, Paulo passou para Timóteo, chama ele de filho na fé. O pastor José e o pastor Heber ministram a minha vida há anos. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, passando aquilo que eu recebo deles, quando eu escuto, quando eu leio ele, ouvindo. É dali que é a minha fonte de ouvir um ser humano falar. De ouvir Deus falar é a Bíblia. Mas quando um ser humano fala da Bíblia, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Nós precisamos ter mais temor de Deus com relação às consequências de uma fé dissimulada, para não cometer o mesmo erro que Moisés cometeu, para não cometer o mesmo erro que Davi cometeu, para não cometer o mesmo erro que Pedro cometeu diante dos gentios. Pedro, um homem de Deus, Moisés, um homem de Deus, e o apóstolo Paulo está chamando a atenção isso, porque é ele que escreveu. Se você perceber todos os textos que eu estou lendo, fala, quem está falando, quem está escrevendo, cheio do Espírito Santo, é o próprio apóstolo Paulo. E agora é um perigo eu permanecer a vida cristã com o rosto coberto. É um perigo eu permanecer sem desvendar o meu rosto. Não vai ter transformação na minha vida. Eu nunca vou experimentar o poder de Deus. Nunca vai acontecer. Eu posso passar 30 anos dentro da igreja, melhor dentro do auditório onde a igreja se reúne. Eu posso ter carteira de membro, carteira de pastor, mas se não houver transparência na minha vida, nunca vou ver a glória de Deus, nem aqui e nem lá. Fingindo que eu sou do Ouvir e Crer, da Assembleia, da Batista, não importa. Eu não posso fingir que eu sou dele, porque ele não vai fingir que é meu pai. Aleluia. Eu não posso fingir que eu sou, porque o máximo que eu vou conseguir é enganar vocês. O máximo que você vai conseguir é enganar as pessoas à sua volta. A transformação só acontece com o rosto desvendado. É isso que Paulo disse lá no primeiro versículo que eu li. Se nós não tirarmos a máscara, seguramente o poder que transforma não será operado em nós através do Espírito Santo de Deus. Esse poder não vai se manifestar. Diga misericórdia. Eu repito o texto, irmãos, que eu li no começo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Rosto desvendado. Diga para o irmão: tira a capa, velho. Tira o véu. Tira a máscara. Eu não sei como é o nome que você daria a isso, né? Os bipolar, para de ser bipolar, né? Aqueles que na frente das pessoas, eles na frente de quem o rodeia é nervoso, quebra tudo. Aí, oi, como vai, fulano? Tudo bem? Quem está me entendendo ainda, diga amém. O texto diz, deixa eu concluir ele, todos nós, vamos repetir, todos nós. Bate no peito aí, irmão, por favor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Quem quer ser transformado, diga: sou transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Você pode dizer amém? Dá um aplauso para Jesus. Aleluia! Eu quero ser transformado. Tem mais alguém que quer? Você percebeu nesse texto a velocidade, a intensidade dessa transformação, irmãos? Mas é com ele. O novo convertido, irmãos, ele sabe que ele precisa parar de fumar, ele sabe que ele precisa parar de beber, ele sabe que ele precisa parar de mentir, ele sabe que ele precisa parar de falar bobagem, ele sabe um monte de coisa. Mas passa um ano, parece que ele se esquece de algumas coisas que ele precisa continuar mudando. E aí ele vai deixando as coisas ficarem. Aí começa a fazer as coisas que ele fazia quando ele era ímpio.
mas ele mantém hoje a aparência de evangélico. Então ele volta a fumar, ele volta a beber, ele volta a adulterar, ele volta a mentir, ele volta a enganar. Sozinho ele vê pornografia, aquela mulher vê novela, segue uma novelinha santinha, né? E vai seguindo a vida, mas na frente, né? Meu Deus! Eu me lembro de um tempo que, se entrasse na casa de um pastor, na época da Assembleia de Deus, que tivesse uma televisão, irmão, né, o pai da Silmar uma vez foi excluído, que vira a antena da televisão. Não foi essa? Foi não? Alguém foi, me contaram. O obreiro viu a antena da televisão, que eles escondiam a televisão no quarto, dentro do guarda-roupa, e a antena ficou lá, aquela anteninha assim que você amarra o bombril. Tem gente que amarra bombril até hoje, né? E aí a antena ficou lá, irmãos. Aí o obreiro viu, tomou um cafezinho, mas viu a antena. Ó, na casa do obreiro fulano de tal, irmão, condenou o obreirinho, coitado. Sabe, irmãos, nesse processo entre o momento que você é escravo do Egito até chegar no céu, como eu falei aqui semana passada, você vai sendo transformado de glória em glória. E nós não podemos nos conformar ao padrão do mundo, mas nós precisamos em busca de ser a imagem e semelhança de Jesus. E como é que eu faço isso? Quando você observa o comportamento da igreja, do cristão de um modo geral, você tem visto Jesus na vida deles? Sinceramente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então a transformação na sua vida não pode perder força. Tenha você 6 meses de cristão, tenha você 10 anos, tenha você 30 anos, você precisa continuar sendo transformado de glória em glória. E eu penso, irmãos, que uma das grandes razões que a vida da cristã das pessoas, a vida de cada um não tem sido transformado e não tem gerado transformação, é justamente porque o processo foi paralisado por conta do comodismo, por conta da mornidão. Aceitamos o padrão mundano, então não tem como haver transformação. A honestidade e a transparência vai gerar transformação. Lembra que nós repetimos isso? Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos tirar as máscaras. Lá em Atos 19 diz assim: e muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A transformação na vida de novos convertidos. Eles pegaram valores elevadíssimos e queimaram. Queimaram. Você ainda conserva o mundo lá dentro da sua casa? Conserva a pornografia, os DVDs de pornografia, as bebidas alcoólicas, os maços de cigarro, a maconha que de vez em quando aparecia, né? O que você conserva lá do seu passado? O que você conserva lá que ainda te mantém escravo ao teu passado? As cartas do passado, as coisas do passado. Por que a palavra de Deus crescia e prevalecia em Éfeso? Porque havia atitude das pessoas. Não foi apenas porque a palavra de Deus foi pregada, é porque as pessoas, depois de receber a pregação, reconheciam e confessavam publicamente os seus pecados. Sabe, irmãos, esse é o ponto: receber Cristo, se arrepender e confessar os pecados. Deus só opera o poder transformador quando reconhecemos as áreas problemáticas da nossa vida, e apenas naquela área em que nós admitimos o pecado. Na área que você não admitir, mas é que eu não acho que é pecado. Não é o que você acha, não é o que o Géder acha, é o que a Bíblia diz. Você pode dizer isso para você mesmo? Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Lembra do profeta Isaías? Ele disse que ele era um homem de lábios impuros, que morava no meio de um povo de impuros lábios. Lembra disso? Por que ele não falou sou um homem de olhos impuros? Porque ele era, quem sabe, desbocado. Falei aqui de Caim semana passada, arrogante, prepotente. Ele verbalizava uma arrogância. Ele falou sou um homem de impuros lábios. A brasa foi tocada nos lábios dele. Eu entendo que quando eu exponho uma área da minha vida onde eu sou falho,
A graça de Deus se manifesta porque eu admiti que eu sou falho naquela área. Quando a gente precisa levar alguém para uma casa de recuperação, a gente pergunta para a pessoa: você quer ser transformado? Não, eu não quero ir para lá. Não adianta levar na marra. Deus não vai transformar você na marra. Por que tocou a brasa na boca, irmãos? Essa foi a oração que ele fez. Isaías estava admitindo: eu sou um homem de lábios impuros. Você pode dizer que você é o quê? Eu sou uma pessoa que. Aí você fala. Essa é uma verdade incontestável da palavra de Deus. Deus só trabalha em você se você admitir. Tudo que Deus vai fazer, Ele conta com a legalidade do homem. Deus sempre se manifesta. No outro dia eu posso falar sobre isso. Mas sempre é como se Deus precisasse da sua autorização. Embora Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele deu todo o poder ao homem. Ele entregou esse poder ao homem. Nós somos poderosíssimos em Deus, irmãos. Eu posso afirmar para você, querido, que não há salvação sem arrependimento, sem reconhecimento de pecado. E assim então não tem conversão. Então é preciso que haja arrependimento, confissão, para haver transformação. Mas quando nós ficamos dissimulando, aparentando não ter pecado algum, não, está tudo bem, está tudo beleza. O pastor Jéder chega e faz aquelas perguntinhas dele aí: está crente? Não, beleza. Lembra disso hoje? Nossa, eu estou sendo dissimulado, que não está bem crente assim não, pastor. Eu não estou muito crente. Eu quero dizer para você que a transformação não vai acontecer. Eu não estou aqui para te condenar. Quando alguém chega e conta para mim, irmãos, um pecado assim que a gente chama de pecado cabeludo, de pecadão, eu falo: cara, teu processo de transformação começou agora. Sua vida, você começou a vencer agora. Você já viu uma máquina, irmãos, aqueles carros poderosíssimos, com motor, com roda, atolado, irmão, não... Esses dias eu vi jegues, né, aqueles burros, puxando um carro. Os burros, o cara colocou um monte de jegue, de jumento, para puxar um carro com um baita do motor que não saía do lugar onde ele entrou. Tem crente que é desse jeito, irmãos, é uma máquina poderosa, um motor de uns 290 cavalos, tem isso, Luiz? 290 cavalos, sei lá, 290 cavalos, umas rodonas, máquina, tudo, mas não sai da lama. Por quê, irmãos? Porque não confessa. Você precisa de Jesus para te tirar da lama. O Espírito Santo só vai transformar a sua vida, só vai manifestar na sua vida naquelas áreas que você se expuser de forma sincera e honesta, reconhecendo onde é que está errado, expondo as suas fraquezas diante de Deus, mostrando para você. Às vezes nós pensamos que Deus a gente pensa que Deus não sabe das nossas fraquezas. Deus sabe das minhas fraquezas. Por isso que eu preciso contar para Ele, porque eu não estou escondendo dele quando eu não conto. Mas se Ele sabe, por que eu tenho que contar? Aí que está o negócio, é porque quando você conta, Ele pode começar a trabalhar na sua vida. Quem está me entendendo pode dizer amém. Deus, Ele está pedindo para que você admita. O nome de Jacó é enganador, a gente sempre fala dele lá em Peniel. E o anjo perguntava o nome dele: é porque não sabia? Não, é porque Deus espera uma resposta de cada um de nós. Quem quer dar uma resposta para Deus pode dizer amém. Irmãos, há uma diferença entre confessar os seus erros a Deus e confessar aos homens. Tem gente que fala: eu não tenho que contar nada para homem, não tem nada a ver com a minha vida. Grande engano de muita gente. Porque quando eu confesso a Deus eu sou perdoado, e quando eu confesso aos homens eu sou curado. Curada. Amém, irmãos? Lá está escrito assim, Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Menina, nem te conto, sabe quem me visitou essa semana? Fulana. Você precisa ver cada coisa horrível que ela me contou. Vou te contar para você orar, tá? Aí a linguaruda vai para outra. Menina, fulana teve lá em casa, me contou que a ciclana, você não faz ideia, mas é para orar, não conta para ninguém, tá? E aí a outra linguaruda vai lá e daqui a pouco a irmã que abriu o coração chorando, sabe onde ela vai estar? Envolvida num escândalo. Sabe o que é um escândalo no original? Um buraco cheio de lanças, onde a pessoa cai, fura tudo. Isso é o sentido da palavra escândalo. Ela caiu no escândalo.
E a Bíblia diz assim, ó: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Alguém confessou algo terrível para você? Pediu para você orar por ele? Guarda, chora com ele, tira ele do lamaçal. Quem está me entendendo pode dizer amém? O apóstolo Tiago está falando de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. O texto não fala aqui dessa confissão vertical, ele fala de uma confissão horizontal. E é interessante que a Bíblia também diz em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, irmãos, eu já vi muitas situações de pessoas que estavam tendo problemas com pornografia. Muitos. Principalmente depois que eu contei o meu lado. Principalmente. E todos eles contavam a mesma história. Permaneciam por muito tempo, chorando, confessando diante de Deus. Mas somente quando eles abriram que eles não tinham um problema, eles tinham um pecado, expuseram aquela situação, contaram aquela situação e resolveram sair daquela situação, é que a coisa começou a mudar. Até então, alguns deles viviam uma vida de religiosidade. É isso que a gente chama de vida de religiosidade, sinônimo de dissimulação. Vamos reconhecer. Eu quero terminar com esse texto, por favor, 2 Coríntios 12, 9 e 10. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que tremenda definição da graça de Deus isso aqui. Aqui está um homem dizendo que aprendeu a ter prazer em reconhecer suas fraquezas, de reconhecer suas limitações. Você quer o caminho para sair dessa situação? E Deus sabe com quem Ele está falando aqui nessa noite? Para que Deus possa operar na sua vida? Vamos caminhar com o rosto desvendado. Vamos tirar esse véu. Vamos viver